Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma videoaula? Bom, na nossa última aula nós falamos de grandezas vetoriais, falamos de vetores e os três primeiros casos de soma de vetores. Vetores de mesma direção e mesma direção e sentidos contrários e vetores perpendiculares. Hoje nós vamos para o caso que dá um pouco mais de trabalho, que são os vetores oblíquos, ou seja, esses vetores eles não são ortogonais, eles não são perpendiculares e nem são paralelos esses vetores, ok? Existem várias formas de somar vetores que são oblíquos. Tá? O processo que eu vou ensinar para vocês, o processo que nós vamos usar, um processo chamado método da decomposição de vetores. Vamos lá então? Bom, para a gente encontrar a direção e o sentido de vetores que são oblíquos, é bem tranquilo, tá? Muito simples. Por exemplo, imagina que nós temos dois vetores, o vetor P e o vetor Q. Esses vetores, vocês podem ver, eles não são paralelos nem são perpendiculares. É isso? Para a gente encontrar a direção e o sentido, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos traçar uma reta paralela ao vetor P, uma reta paralela ao vetor Q, e aí isso daí vai se transformar num paralelogramo. Próximo passo, o que a gente faz? Vamos traçar aqui a diagonal desse paralelogramo. Tá? Essa diagonal ela vai nos dar o vetor resultante, vai nos dar a direção e o sentido desse vetor resultante entre os vetores P e Q. Ou seja, que nós estamos fazendo uma soma vetorial, nós estamos trocando os vetores P e Q por uma resultante que representa esses dois vetores e a direção e o sentido é dado pela diagonal desse paralelogramo, ok? Um outro exemplo aqui para a gente, olha só. Mais uma vez aqui, os vetores P e Q, eles não são ortogonais, não são perpendiculares nem paralelos, tá? O que a gente faz? Traça uma reta paralela a um vetor, uma reta paralela ao outro e depois traça a diagonal. Essa diagonal aí vai nos dar a direção e o sentido do vetor resultante. Simples, né, senhores? Muito fácil. O que dá um pouco mais de trabalho aqui é para a gente encontrar o módulo desse vetor resultante, ou seja, o tamanho aí, dessa diagonal, que dá um pouco mais de trabalho. Existem vários processos matemáticos, tá? Mas o que a gente vai usar aqui é o método da decomposição de vetores. E esse método ele exige um pouco de conhecimento de trigonometria no triângulo retângulo. Foi por isso que a aula 3 foi uma aula revisional sobre trigonometria no triângulo retângulo. Vamos ver então? Então, senhores, vamos ver aqui como que a gente decompõe vetores. A ideia é transformar o vetor P, aqui o vetor P conhecido, o módulo dele e o ângulo que ele faz com a horizontal, o ângulo θ. A ideia é a gente transformar esse vetor P em dois vetores que são ortogonais, ou seja, vetores que pertencem aos eixos x e y. Então imagina aqui os eixos cartesianos, x e y. Eu vou colocar aqui uma lâmpada linear, uma fonte de luz extensa, em cima desse vetor P. Olha só, essas linhas pontilhadas representam os raios de luz que estão saindo dessa lâmpada, tá? Que são perpendiculares à horizontal. Vocês podem ver que esses raios de luz, quando eles incidem no vetor P, o vetor P bloqueia a propagação desses raios de luz. E isso faz projetar uma sombra na horizontal abaixo do vetor P. Aí essa sombra representada pelo vetor azul, tá vendo? Por isso que esse vetor azul ele é chamado de projeção do vetor P na horizontal. Nós estamos projetando esse vetor na horizontal. E aí a simbologia que normalmente a gente usa para representar essa projeção é o px, ou seja, é o pedaço do vetor P em cima do eixo x. Ok? Se fizermos a mesma coisa, só que com a horizontal, jogando luz aí na horizontal, nós vamos conseguir projetar esse vetor P em cima do eixo y. E aí vai aparecer o pedaço do vetor P, que a gente vai chamar aqui de PY, ou seja, a projeção do vetor P na vertical. Ok? Então, o Px e o Py são pedaços que compõem o vetor P. Nós estamos transformando o vetor P
em dois pedaços, né, o px e o py, que são ortogonais, ou seja, estão em cima aí dos eixos x e y, ok? Bom, reparem que o PY ele encaixa exatamente aqui, né, no cateto oposto ao ângulo θ, ok? Bom, agora como vamos encontrar, né, o módulo aí do PX e do PY? Aí a gente vai ter que usar a trigonometria. Então, olha só, o seno do ângulo θ, né, ele é dado pelo cateto oposto. Quem é o cateto oposto a θ? É o PY, né? Lembra que ele encaixa ali exatamente, tá? Dividido pelo cateto, dividido, né, pela hipotenusa. E aí nosso triângulo retângulo aqui, né, vai ser, a hipotenusa dele é o vetor P. Então, o seno de θ é o PY sobre P. Implica, então, né, que o PY ele vai ser o P vezes o seno θ. Tá? Então, lembrando que a gente sabe, né, o módulo de P e também o ângulo θ que ele faz com a horizontal. Então, PY vai ser dado por P seno θ. Tranquilo? Analogamente, aqui para a gente encontrar o px, né, muito simples, a gente vai ter que usar o cosseno, que é o cosseno que trata aí do cateto adjacente. Olha só, o cosseno de θ é o cateto adjacente, e o cateto adjacente ao θ é o px, né, dividido pela hipotenusa, que é o vetor P. Logo, o px vai ser igual a P vezes o cosseno θ. Então, essas expressões, né, elas vão nos fornecer o módulo dos vetores que são projetados em cima do eixo x e do eixo y, ou seja, os vetores eles compõem, né, o vetor P. Na nossa última videoaula, né, nós vimos que se a gente fizer a soma vetorial de px com py, ou seja, aplicar aqui, né, o paralelogramo, o teorema de Pitágoras, nós vamos encontrar exatamente o vetor P. Então aqui é o processo contrário, né, do que fizemos com soma de vetores que são perpendiculares. Nós estamos transformando um vetor oblíquo em dois vetores que são ortogonais. Ok? Então, galera, vamos ver aqui como vamos aplicar a decomposição de vetores para a gente fazer a soma dos vetores oblíquos. Né? Olha só, nós temos aqui dois vetores, o vetor P e o vetor Q, né, de preto e azul, respectivamente. Esses vetores eles não são paralelos nem perpendiculares. Esses vetores eles são oblíquos. Então, a ideia é, primeiro, a gente coloca esses vetores em cima do plano cartesiano e vamos decompor esses vetores, igual vimos no slide anterior. Aqui estão os pedaços, né, do vetor Q, essas projeções ortogonais, o QX e o QY, né? E aqui as projeções do vetor P, o PX e o PY. Após decompormos esses vetores, né, como o processo descrito no slide anterior, nós não vamos mais trabalhar com os vetores P e Q. Vamos esquecer os vetores P e Q e trabalhar apenas com as componentes deles, né? As componentes aí, o QX, QY e PX e PY. Então, olha só, na horizontal, em cima do eixo X, qual vai ser a resultante na horizontal? Nós só temos dois vetores na horizontal, né? Que é o QX e o PX. Logo, a resultante para a gente encontrar, a gente vai usar o método que vimos na primeira videoaula de soma de vetores, né, que são vetores paralelos. Basta a gente somar, né, algebricamente aí, os módulos desses vetores QX e PX para a gente encontrar o módulo do vetor resultante. Mas aqui o vetor PX ele está para a esquerda. E nós vimos que o sentido ele é representado algebricamente pelo sinal. Né? Então, se o vetor QX, que é para a direita, ele é positivo, então o vetor PX, que é para a esquerda, ele tem que ser negativo. E quando fizermos essa soma, né, mais com menos vai dar menos. Então, o módulo do vetor RX vai ser o QX menos o PX. Ok? E a representação geométrica, né, do vetor RX, está aqui o vetorzinho de laranja, né? Ele é exatamente igual o módulo dele, né? É o módulo do vetor QX, ou seja, o tamanho aqui do vetor QX, menos aqui o comprimento, o tamanho do vetor PX. Ok? Analogamente, na vertical, qual vai ser a resultante?
nós temos aí dois vetores na vertical, que é o QX e o QY e o PY, né? Então, mesmo processo, a gente vai fazer o QY menos o PY, né? Aqui, como o PY é para baixo, ele vai ser o negativo e o QY vai ser o positivo. A representação geométrica dele está aqui embaixo, né? O vetor RY de laranja, tá? Pronto, feito isso, cara, nós agora conhecemos, né, as resultantes na horizontal e na vertical, que é o Rx e o Ry. Esses vetores são perpendiculares, né? E para a gente encontrar a resultante deles, nós vamos usar o processo que vimos na primeira videoaula de vetores perpendiculares, né? O que a gente faz? Primeiro, vamos colocar eles em cima aqui do plano cartesiano, né? Traçar retas paralelas a esses vetores, né? Colocados nas extremidades deles, certo? Bom, para a gente encontrar a direção e o sentido desse vetor resultante, bom, então, senhores, essa diagonal, né? Ela vai nos dar o vetor resultante R, a direção e o sentido. E o módulo, como vamos encontrar aqui o tamanho desse vetor resultante, né? Basta a gente encontrar o tamanho dessa diagonal, que é aplicar o teorema de Pitágoras, né? O R ao quadrado é igual ao Rx ao quadrado mais o Ry ao quadrado. E como que a gente quer aqui? É o módulo do vetor R, então a gente passa esse quadrado para lá como raiz, né? E aí vai ficar R igual a raiz de Rx ao quadrado mais o Ry ao quadrado. Então agora nós sabemos, né, o módulo do vetor resultante entre os vetores P e Q, né? E também sabemos a direção e o sentido, né, que é dado pela diagonal do paralelogramo criado pelo Rx com o Ry. Pronto, somamos os vetores, né, P e Q, que são oblíquos. E aí nós teremos então uma listinha para a gente treinar esse processo aí, tá? E é isso aí, pessoal. Obrigado e um abraço para vocês e até a próxima videoaula.